E aí, pessoal, bora destrinchar juntos uma daquelas questões clássicas que são divisores de águas no Revalida? A gente vai falar de faringoamigdalite, uma questão discursiva lá de 2012. Parece um tema super básico de pediatria, né? Só que o INEP cobrou um nível de detalhe que, olha, pegou muita gente. A chave para gabaritar estava justamente nos detalhes. Para a gente organizar o raciocínio, a nossa análise vai ser em 5 etapas bem diretas. Primeiro, a gente olha para o caso clínico original. Depois, analisa os sinais para cravar o diagnóstico. Aí, a gente define a conduta terapêutica certinha. Na sequência, entende as complicações, que é o motivo de tudo isso. E para fechar, um resumão com aquelas dicas de ouro. Vamos nessa? Então, sem enrolação, vamos direto para o campo de batalha, o caso clínico. Esse foi exatamente o cenário que caiu na prova de 2012. Cada informação aqui, cada palavrinha é uma peça do quebra-cabeça. Vamos ler com atenção para a gente pescar as pistas mais importantes. Olha só o cenário. Criança de 8 anos chega na UBS com dor de garganta, sem vontade de comer, a tal da hiporexia e aquele mal-estar geral. Mas o ouro da questão está no exame físico. Presta atenção nesses 3 achados. Febre nas alturas, 39,5, amígdalas gigantes com aquelas placas de pus e o toque final, petequias no palato. É com isso que a gente vai ter que trabalhar. Beleza, agora a gente entra na fase de análise. É hora de decifrar essas pistas. A chave para matar a charada do diagnóstico é saber dar o devido valor para cada achado do exame físico. Cada um deles joga uma luz numa direção bem específica. Vamos começar pelo termômetro 39,5. Isso aqui já grita, já acende um alerta vermelho, sabe por quê? Porque quadro viral comum raramente dá uma febre tão alta assim. Essa temperatura já é um indício fortíssimo de que tem bactéria na jogada. A segunda pista, o exudata nas amígdalas, aquelas placas esbranquiçadas, sabe? Isso é um sinal clássico de pus, ou seja, reforça ainda mais a nossa suspeita de bactéria e joga para longe a ideia de ser só uma faringite viral simples. E para fechar essa tríade de sinais com chave de ouro, as petequias no palato. Olha, esse achado é quase que uma assinatura. Nem todo mundo vai ter, é verdade. Mas quando a gente acha esses pontinhos vermelhos no céu da boca, a suspeita de faringite por estreptococo fica forte demais. É a cereja do bolo do diagnóstico. Certo, então juntando tudo isso, febre lá no teto, placas de pus e petequias no palato, a pergunta que não quer calar é: qual é o nome e o sobrenome do diagnóstico que a banca do INEP queria que fosse escrito na prova? E a resposta correta, a que garantia a pontuação, é faringoamigdalite estreptocócica. Mas olha que legal, o gabarito oficial até que foi gente boa. Eles aceitaram também amigdalite aguda purulenta ou bacteriana. O segredo aqui não era só acertar a doença, mas usar um dos termos exatos que estavam no espelho de correção. A precisão no nome valia muito. Agora vamos para a conduta terapêutica. Porque acertar o diagnóstico era só a primeira parte do desafio. A prova queria saber o que fazer a seguir. Então, vamos ver qual era o tratamento padrão ouro que garantia a nota máxima. E para a conduta, a banca não queria conversa. Tinha que ser uma resposta completa com 3 partes. Primeiro, o medicamento de escolha, penicilina G-denzatina. Segundo, a dose certinha, 1.200.000 unidades, já que a criança tinha mais de 25 quilos. E terceiro, a via de administração, intramuscular. Tinha que ter os 3, sem tirar nem pôr. Droga, dose e via. Senão, não levava o ponto inteiro. Partindo agora para as complicações e prevenção. Uma resposta completa, daquelas para tirar nota alta. Não para só no tratamento. Era preciso mostrar que se entende o porquê de tratar. E o grande motivo são as possíveis complicações imunológicas lá na frente. O que a banca queria ver na resposta? As 2 principais complicações não supurativas, aquelas que são uma resposta do sistema imune, eram elas: a febre reumática, que pode ferrar o coração e as articulações, e a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que ataca os rins. Não adiantava citar só uma, tinha que citar as 2. E aqui atenção, porque mora um detalhe que derruba muita gente em prova. Pensa comigo, para a febre reumática, a profilaxia secundária, aquela com penicilina, por um longo tempo, é obrigatória para evitar novos surtos. Já para a glomerulonefrite, a história é outra. A profilaxia secundária não é indicada. Por quê? Porque ter outra faringite não costuma reativar o problema no rim. Saber essa diferença é fundamental. E para quem queria dar aquele show e impressionar o examinador, a carta na manga era citar os critérios maiores de Jones para a febre reumática. Lembra do mnemônico? CANCR. Cardite,
artrite, nódulos subcutâneos, coreia de Sydenham e eritema marginado. Mandar essa na prova nossa elevava o nível da resposta lá pra cima. Ufa! Bastante coisa, né? Então, para a gente amarrar tudo e não deixar nenhuma ponta solta, vamos para o nosso resumo. Eu consolidei tudo numa tabela com as dicas de ouro. Pensa nela como um mapa do tesouro para nota máxima nessa questão. Vamos passar o olho na nossa tabela? No diagnóstico, a dica de ouro é: tem que usar um dos nomes exatos do gabarito. No tratamento, o mantra é o trio droga, dose e via, sempre. Nas complicações, a regra é clara: tem que falar tanto da febre reumática quanto da glomerulonefrite. E por último, na profilaxia, o detalhe matador: é indicada só para febre reumática. Isso tem que estar na ponta da língua. Pronto. Com isso, a gente dissecou completamente a questão. Mas, só para não perder o costume e continuar o raciocínio, fica aqui uma provocação final. E se essa criança do nosso caso fosse alérgica à penicilina? Qual seria o plano B? Fica aí uma ótima pergunta para aprofundar nos estudos. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num cenário clássico e de altíssimo risco direto da prova do Revalida de 2012, a gravidez ectópica rota. Vamos passar juntos por uma estação clínica simulada, sabe? Passo a passo. O objetivo aqui é transformar esse desafio numa lição prática de como garantir aqueles pontos cruciais na prova e o mais importante de tudo, como salvar uma vida. Bom, tudo começa aqui, com a anamnese. É o ponto de partida da investigação. E a banca examinadora quer ver uma abordagem bem sistemática, bem organizada. E olha que interessante, essas perguntas iniciais não são à toa. Elas vão construindo de forma bem rápida a principal hipótese diagnóstica. Cada uma delas é um passo importante. E claro, cada uma vale ponto no checklist. E durante a conversa é fundamental investigar os fatores de risco, aqueles que estão lá nas diretrizes do exame. Identificar esses pontos mostra para o examinador um entendimento muito mais profundo da patologia, sabe? Certo. Com a história inicial já coletada, a gente avança para o exame físico. É aqui que vamos procurar os sinais de alerta, os red flags de uma emergência cirúrgica. O ponto crucial aqui é identificar sinais de peritonite. E para isso, o material do exame sempre dá um destaque especial para a importância do sinal de Bloomberg. E esse é o momento crítico. Um sinal de Bloomberg positivo, pronto. Confirma a irritação peritoneal e eleva a urgência da situação ao nível máximo. Ah, e fica a dica, o checklist do Revalida exige explicitamente que o candidato diga em voz alta a necessidade de fazer um exame ginecológico completo para finalizar a avaliação. Não dá para esquecer isso. Bom, agora vamos para a confirmação do diagnóstico. A gente já tem uma suspeita muito forte, mas agora precisamos das provas definitivas, que vêm dos exames de laboratório e de imagem. A prova espera que sejam listados os principais diagnósticos diferenciais. Sabe por quê? Isso demonstra um processo de raciocínio clínico bem completo, bem amarrado. E para fazer essa diferenciação, 2 exames de sangue são essenciais logo de cara. Os resultados deles vão guiar a gente para o diagnóstico correto. E então, o primeiro resultado chega. O beta-HCG vem positivo e bem elevado, confirmando que existe uma gravidez em curso. Então, o ponto crucial é juntar as peças. Um teste de gravidez positivo, mas um útero vazio na ultrassonografia. Esse é o achado clássico, o que praticamente fecha o diagnóstico de gravidez ectópica. O diagnóstico está confirmado. Gravidez ectópica rota com choque hipovolêmico. Agora, não há 1 segundo a perder. É uma corrida contra o tempo. O protocolo de manejo tem que ser claro e imediato. Cada ação tem um objetivo: estabilizar a paciente e preparar tudo para a intervenção definitiva que vai salvar a vida dela, que é a cirurgia. No fim, o tratamento definitivo é esse: cirúrgico. Comunicar isso de forma clara e agir rápido é o passo final e o mais crítico de toda essa estação. Certo, vamos consolidar tudo que a gente cobriu até agora em um checklist definitivo. Pensa nisso como a principal lição para se dar bem nessa estação. Essa tabela aqui resume perfeitamente todo o processo. Da primeira pergunta até a ação final, cada passo é lógico, é necessário e, claro, vale pontos. Pode considerar esse o seu guia para o sucesso. Dominar um cenário como este não é só sobre passar em uma prova, é sobre estar realmente pronto para uma das emergências mais críticas da obstetrícia. É por isso que tudo isso importa tanto. E aí, pessoal, bora dissecar hoje uma questão super clássica de pediatria do Revalida de 2012?
É um caso de obesidade infantil bem típico. Vamos ver juntos como interpretar cada dado e montar o plano de tratamento certinho. Beleza, então. Aqui começa o nosso desafio. A gente tem um menino de 8 anos, numa consulta de rotina, peso 36 quilos, estatura 1,30 m. O lazer dele, olha só, é videogame e TV. E, no exame físico, um achado que acende um alerta: acantoses nigricans. Guarda bem essa informação porque ela é chave. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por cada etapa como se fosse uma estação prática de prova, sabe? Desde a análise dos dados, o diagnóstico, até chegar no plano de ação. Começando então pelo começo, o caso revalida 2012. Vamos entender o que a questão realmente queria e quais eram as informações essenciais para a gente não se perder. Resumindo a ópera, o perfil é bem claro: um menino de 8 anos, sedentário e com aquele achado clínico importantíssimo, a acantose. Só de juntar essas informações, um sinal de alerta bem grande já tem que piscar na nossa cabeça. Segunda parte, análise dos dados antropométricos. É agora que a gente vai pegar aqueles números frios, peso e altura, e transformar em algo que faça sentido clinicamente. E olha, a primeira coisa a se fazer, que é obrigatória, é jogar esses dados nas curvas de crescimento. Isso não é só burocracia, não, gente. É a base de tudo. É transformar os números em uma imagem clara do que está acontecendo. E aqui está o pulo do gato. Se a gente olhar só o peso para a idade ou a estatura para a idade, pode parecer que está tudo bem. Mas a dica de ouro é sempre olhar o IMC para a idade. Por quê? Porque ele mostra a proporção entre o peso e a altura. É o índice mais sensível, o que vai realmente nos dar a real dimensão do estado nutricional. Vamos para o nosso terceiro passo: diagnóstico e sinais clínicos. Com os dados na curva, agora sim as peças do nosso quebra-cabeça começam a se encaixar de verdade. Bom, depois de toda essa análise, fica a pergunta: qual é o diagnóstico nutricional aqui? A resposta está na interpretação correta das curvas. Se a gente olhar, o peso para a idade está ok, a estatura para a idade também. Mas a curva de IMC para a idade, essa sim, dispara. Vai lá para cima, muito acima do esperado. Essa desproporção toda só pode levar a uma conclusão. Exato. Não tem para onde correr. O diagnóstico nutricional é obesidade. E agora, lembra da acantose nigricans? É aqui que ela se encaixa perfeitamente. Aquelas manchinhas escuras, aveludadas, no pescoço e nas axilas, não são só uma questão de pele. Elas são um marcador visível, um sinal clássico de resistência à insulina. Ou seja, a obesidade já está causando problemas no metabolismo dessa criança. Quarta etapa, investigar as comorbidades, porque dar o diagnóstico de obesidade não é o fim, é o começo de uma investigação mais a fundo. O que mais pode estar acontecendo? Então, a gente precisa ir atrás das principais comorbidades, a resistência à insulina, que a gente já suspeita por causa da acantose. Isso pode virar um pré-diabetes ou até diabetes tipo 2. Também temos que checar dislipidemia, que são as alterações de colesterol, e ficar de olho na pressão, porque a hipertensão pode aparecer. E para fazer essa investigação, o que a gente pede? O básico e essencial para começar: uma glicemia de jejum e um perfil lipídico. Com isso já temos uma boa fotografia de como anda o metabolismo dele. Ok, agora a gente chega na parte mais desafiadora e talvez a mais importante: montar um plano de ação. Como transformar esse diagnóstico todo em uma mudança real na vida da criança e da família? Em relação à comida, o foco é criar uma rotina saudável sem terrorismo. Primeiro, organizar horários fixos para as refeições. Segundo, evitar líquidos junto, principalmente refrigerante e suco de caixinha. Terceiro, uma regra de ouro: nada de comer na frente da TV. E quarto, o óbvio que funciona: mais frutas, legumes e verduras no prato. E na parte comportamental, a gente tem que atacar o sedentarismo. Limitar o tempo de telas para, no máximo, 2 horas por dia. E o que fazer com o tempo que sobra? Incentivar atividades ao ar livre, matricular num esporte e, claro, garantir que ele durma bem, porque o sono regula hormônios super importantes para fome e saciedade. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos para aquele resumo final, aquela colinha para não esquecer os pontos principais no dia da prova. Olha só que prático! Etapa 1, antropometria. O segredo é o IMC por idade.
Etapa 2, diagnóstico, obesidade e a acantose é a bandeira vermelha para resistência à insulina. Etapa 3, investigação, glicemia e perfil lipídico para rastrear comorbidades. E por fim, a conduta, que é focar na mudança de estilo de vida da família inteira. Não tem erro. E fica essa mensagem, né? Cuidar da saúde na infância é construir a fundação para uma vida adulta muito mais saudável. É um investimento para o futuro. Para a gente terminar, fica uma provocação. E se o paciente fosse um adolescente? Como a gente adaptaria tudo isso? A gente teria que lidar com a busca por autonomia, a pressão dos amigos, as mudanças da puberdade. O plano teria que ser bem diferente, não é? Fica aí a reflexão. Porque, no final das contas, é isso. Dominar esses casos clássicos é o que dá a confiança e o conhecimento que a gente precisa para se destacar. É estar preparado para o que vier. Olá! Bora mergulhar numa questão clássica do Revalida de 2012. O tema? Um caso de pneumonia adquirida na comunidade, a famosa PAC. Vamos desvendar passo a passo como chegar na resposta certa e, claro, garantir aqueles pontos preciosos. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que a gente pega um caso desses, de pneumonia, e conduz de uma forma bem estruturada para mandar bem no Revalida? É o que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos lá conhecer a nossa paciente. Essa é a apresentação exata do caso, exatamente como caiu na prova de 2012. Olha, a descrição inicial já é praticamente um mapa, né? Cada sintoma, febre alta de repente, calafrios, a tosse que começou seca e agora tem catarro, essa dor no peito que a gente chama de pleurítica, sabe? Aquela que piora quando se respira fundo. Tudo isso são pecinhas de um quebra-cabeça que está gritando infecção respiratória. Ok, agora vamos fazer o que todo bom médico faz, organizar as evidências. Vamos detalhar tudo para construir um raciocínio clínico que não deixa dúvidas. A história dessa paciente é um clássico, parece até de livro. Tem a combinação perfeita, os sintomas sistêmicos, que são a febre e a dor no corpo, junto com os sintomas respiratórios bem localizados, como a tosse e a dor no tórax. Isso direciona muito o nosso olhar para o pulmão. Olhando os sinais vitais, a gente vê que o corpo está, sim, reagindo à infecção. Está com febre, o coração está um pouco acelerado, mas, e esse é o mais bem importante, o que a gente não vê aqui são sinais de gravidade. A pressão está ótima, a frequência respiratória está ali, no limite, mas ainda normal, não tem sinal de alarme piscando aqui. E aí, quando a gente coloca o estetoscópio, pronto, achamos o endereço do problema. Todos os achados, os estalos, que são as crepitações, o som da respiração mais baixo, aquele sopro tubário, que é um som bem agudo que aparece quando o pulmão está consolidado, tudo concentrado no lado direito. É o sinal clássico de consolidação pulmonar. Para fechar o caixão, vem o raio-x. E ele mostra exatamente o que a gente esperava. Aquela mancha branca, a opacidade no pulmão direito e o tal do broncograma aéreo, que é quando a gente consegue ver os brônquios cheios de ar no meio da inflamação. É a foto de uma pneumonia lobar de livro. Ok, diagnóstico fechado, pneumonia adquirida na comunidade. Perfeito, mas é agora que vem a pergunta que separa os pontos no Revalida, a decisão mais importante. E aqui, gente, a gente chega no ponto-chave, a pergunta de $1 milhão, né? Interna ou manda para casa? E olha, essa decisão não pode ser no achismo, tem que ter critério, tem que ser baseada em evidência. E para tomar essa decisão do jeito certo, o objetivo, a gente usa uma ferramenta super prática e validada, o Score CRB65. Vamos aplicar o score na nossa paciente. Letra C de confusão mental. Ela está confusa? Não, está lúcida. R de frequência respiratória maior ou igual a 30. A dela é 22, então não. B de pressão baixa. Também não, a pressão está ótima. E por último, 65 de idade. Ela tem 20 anos, então não. Resumo, ela não pontua em nada. Então, somando tudo, o resultado dá 0. E o que é genial nisso? É que um único número, um simples 0, define todo o plano de tratamento. Pensa na força disso. Esse score ajuda a gente a não internar quem não precisa, o que é ótimo, né? Otimiza os recursos e, claro, deixa o paciente muito mais confortável em casa. Por causa desse score, a conduta correta, a resposta do gabarito oficial, é o tratamento ambulatorial, ou seja, em casa. Simples assim. E para tratar em casa, o que a gente faz? Antibiótico via oral. As diretrizes dão algumas opções. Para uma paciente jovem como a nossa, sem nenhuma outra doença, sem comorbidades, essas são as principais opções de primeira linha. Beleza, a gente resolveu esse caso.
Mas como transformar esse raciocínio num modelo, num passo a passo para usar em qualquer estação prática de prova? Vamos estruturar essa conduta. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma boa anamnese. É na conversa, na investigação, que a gente coleta as pistas que vão levar ao diagnóstico. E nessa conversa, tem perguntas que não podem faltar. É preciso entender direitinho os sintomas, mas olha, o pulo do gato é perguntar sobre comorbidades. Porque se essa paciente tivesse diabetes, por exemplo, a história poderia ser outra, mesmo com CRB 65 de 0. Depois da conversa, vem um exame físico. É ele que vai confirmar as suspeitas da anamnese, que vai nos dar a certeza para formular uma hipótese diagnóstica bem sólida. E para fechar com chave de ouro, a conduta, que não é só passar a receita, é prescrever o tratamento e, tão importante quanto, orientar, explicar a doença, o tratamento e, principalmente, os sinais de alerta que indicam que é preciso voltar. Isso é fundamental para a segurança e para o sucesso do tratamento. Para a gente finalizar, vamos condensar tudo isso que a gente viu num guia prático. Pensa nisso como as dicas de ouro, o seu manual de bolso para o Revalida. Essa tabela é o resumo da ópera. Ela mostra todo o fluxo de pensamento, desde a chegada do paciente até a conduta final. É quase um checklist mental para usar em qualquer caso de PEC que aparecer pela frente. É o mapa da mina. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? No fim das contas, não adianta só decorar o guideline, o protocolo. O que faz a diferença é entender o raciocínio clínico por trás dele, saber conectar os pontos. É essa habilidade que realmente define a boa prática médica. Lombalgia crônica, um clássico da atenção primária e, claro, um tema queridinho do Revalida. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na questão de 2012, destrinchar cada detalhe para transformar esse desafio numa pontuação daquelas. Bora lá? Olha só o nosso plano de voo. Primeiro, a gente vai entender qual era o desafio da prova de 2012. Depois, vamos fazer uma análise bem detalhada do caso clínico. Na sequência, vamos simular uma estação prática para sentir o clima. Com tudo isso, a gente monta o diagnóstico e o plano de manejo. E para fechar com chave de ouro, aquelas dicas espertas e um resumão para fixar tudo. Então vamos lá, começando pelo desafio. A prova de 2012 trouxe um cenário que é o nosso pão de cada dia. Mas que, se a gente não prestar atenção, tá cheio de pegadinhas. Entender a base da questão é o primeiro grande passo. E repara só nos detalhes do enunciado. Mulher, 47 anos, costureira, com uma dor que já dura 2 anos. Isso aqui não é só uma questão de prova, gente. É um retrato fiel do paciente que a gente encontra todo dia, testando o nosso raciocínio clínico na veia. Bom, todo caso clínico é como um quebra-cabeça, né? Então agora a gente vai juntar cada pecinha de informação que a prova deu pra gente, montar o quadro completo dessa paciente. Vamos começar pelo básico. Mulher, 47 anos. Profissão, costureira, o que já acende uma luz para a questão postural. A dor é crônica, há 2 anos, e vai e volta. Ponto crucial, sem irradiação. Isso já nos afasta um pouco de problemas neurológicos mais sérios. E o mais importante, a dor afeta o sono e o trabalho. Ou seja, não é uma coisinha boba, é um problema que está impactando de verdade a vida dela. E aqui a história começa a ficar mais complexa. Saca só, ela se automedica com ibuprofeno e tramadol, mas ela tem histórico de dispepsia. Opa, isso aqui é um alerta gigante pra gente na hora de prescrever. Além disso, tem diabetes tipo 2. E para fechar o pacote, o estado emocional, tensa e chorosa. Dor crônica e sofrimento emocional andam de mãos dadas, né? Essa é uma peça fundamental. Agora, o exame físico. O que a gente encontra? Sobrepeso, mais um fator mecânico, encurtamento de isquiotibiais, um clássico. Dor quando a gente palpa a musculatura do lado da coluna, tudo apontando para uma origem muscular. Mas tão importante quanto o que a gente acha é o que a gente não acha. O exame neurológico e o teste de Laseg estão normais. Isso nos deixa muito mais tranquilos de que não tem uma compressão de nervo ali. O caminho tá claro. Dor mecânica. E os exames complementares vêm para confirmar nossas suspeitas. O raio-x mostra os famosos bicos de papagaio, osteófitos, sinais de desgaste. Já o laboratório, hemograma, PCR, VHS, tudo normal. HLA-27 negativo, o que isso significa? A gente pode praticamente descartar doenças inflamatórias como a espondilite anquilosante. O foco fica todo na parte mecânica e degenerativa. Ok, já analisamos tudo. Mas e na hora do vamos ver? Na estação prática, com o cronômetro na tela,
Como a gente transforma esse conhecimento em uma atuação nota 10? Vamos simular esse passo a passo agora. Na estação prática, a anamnese tem que ser um roteiro na sua cabeça. Primeiro passo, detalhar a dor. Segundo, e super importante, caçar os sinais de alarme, os red flags. Teve febre? Perdeu peso? Terceiro, investigar as comorbidades, principalmente a dispepsia, que vai guiar o nosso tratamento. E quarto passo, que muita gente esquece, avaliar o lado psicossocial. Uma anamnese assim, estruturada, não deixa passar nada. O exame físico também precisa seguir uma lógica. Começa só olhando, na inspeção. Depois, palpação, sentindo a musculatura. E em seguida, testes de movimentos. Faz um rastreio neurológico rapidinho para garantir e termina com os testes especiais, como o LASEG, para fechar o raciocínio. Esse roteiro dá segurança e cobre tudo. Na hora de juntar os exames, a lógica é essa aqui. Marcadores inflamatórios normais. A gente descarta as causas inflamatórias. Raio-X com alterações degenerativas, a gente confirma a nossa suspeita da causa mecânica. Simples assim. Uma coisa encaixa na outra. Muito bem. Com todas as evidências na mão, depois de pensar nos diferenciais, chegou a hora de amarrar tudo. Vamos formular o diagnóstico certinho e traçar um plano de manejo completo e, claro, pensado para essa paciente. Então, o diagnóstico é lombalgia mecânica crônica. É muito importante usar esses termos. Mecânica, porque a gente viu que o problema é postural, muscular. Crônica, porque já dura mais de 3 meses. E o mais legal é que esse nome já diz tudo que a gente excluiu. Não é inflamatória, não é por compressão de nervo. Chegamos aqui passo a passo. E o tratamento? O erro mais comum é pular direto para o remédio. Não! Um plano de manejo, nota 1000, é sempre multifacetado. A base de tudo são as medidas não farmacológicas, educação, fisioterapia, exercício. Depois, vem o uso de remédios, mas com muito critério, lembrando da dispepsia da paciente. E, por fim, abordar o lado psicossocial, acolhendo o estresse que a dor causa. A consulta não acaba na receita, pessoal. Orientar a paciente é a parte fundamental do tratamento. Tem que explicar o que ela tem, de um jeito que ela entenda. Mostrar que ela é a protagonista da melhora. Conversar sobre os remédios, os riscos, o jeito certo de usar. Uma paciente que entende seu problema se torna nossa parceira. Para a gente ir finalizando, vamos agora pegar tudo isso que a gente viu e transformar em dicas práticas e numa tabela para não esquecer mais. Se fosse para levar só 4 coisas desse caso para a vida e para a prova, seriam essas. Primeiro, sempre se pergunte se a dor é mecânica ou inflamatória. Segundo, as comorbidades mandam no tratamento. A dispepsia dela, por exemplo, muda tudo. Terceiro, dor crônica tem um lado emocional gigante, não dá para ignorar. E quarto, ter uma abordagem estruturada, um passo a passo, é o que te dá segurança e garante a pontuação. E para fechar de vez, está aí o caso todo resumido em uma única tabela. Da anamnese até o manejo, tudo organizado. Isso aqui é para dar um print na tela, salvar e usar como um guia de estudo definitivo para esse tipo de cenário. E para terminar, vou deixar uma provocação. Imagina que essa mesma paciente volta e conta que começou a perder a urina sem querer. E aí? Isso é um red flag clássico. Muda tudo, não muda? Lembrem-se, na lombalgia, a nossa missão não é só tratar o que é comum, mas é estar sempre de olho nos sinais de alarme que mudam completamente o jogo.